O anime começa nos informando que no calendário do deus sagrado no ano 447, sendo essa uma era mítica onde deuses, espíritos e magia governavam o mundo, dentro desta era, Leonideate Magnus, o último dos senhores demoníacos, reinava sobre a cidade capital de Necrozua. Neste local, a batalha entre o exército do senhor demoníaco e os 6 heróis estava chegando ao fim. Começamos a ver um grande exército de caveiras marchando durante a batalha, mas alguns deles são imediatamente esmagados por algumas árvores e raízes crescendo graças ao poder de uma mulher com aparência angelical. Além dela, vários humanos partem para cima do exército de esqueletos como uma verdadeira guerra. Não apenas isso, mas a mulher de aparência angelical também atirava flechas que tinha a capacidade de curar e trazer os humanos de volta à vida. Então vemos a empregada dentro do castelo do Rei Demônio relatando os acontecimentos, sobre como o castelo transcendental pertencente a Azael, senhor do submundo, as montanhas do Dragão Negro no domínio do senhor Dragão Veira e a grande cidade subaquática pertencente a Rivai, senhor do mar, haviam caído. Dado isso, os 6 heróis estavam direcionando seus ataques a eles nesse momento, e ao lado dela um lobo relata que também o Goblin de Zof e a besta Gazuf foram derrotados, sendo assim aquela fortaleza Death-Road era a única restante. Do lado de fora, os heróis e seus exércitos continuavam destruindo e tentando invadir aquela fortaleza. Leonis reconhece o rosto e a voz de Araquiel, o grande sábio, que assim como Tíris e o senhor serpente Gishark, foi alguém que se rendeu e se ajoelhou diante dos deuses por sua vida. O Lorde Demônio ficou cheio de raiva e estava pronto para acabar com os traidores, quando o lobo diz que a deusa da rebelião Rosélia não queria que ele caísse agora, então manda ele esperar porque nesse momento ele é o único Lorde Demônio restante. Dado isso, Leonis percebe que precisa aceitar a derrota dessa vez, apenas para poder cumprir sua promessa com Rosélia. Portanto, usou a magia para reencarnar em um milênio para retomar seu trono. Dito isso, do lado de fora a humanidade derruba a fortaleza do Lorde Demônio. Após se passarem 1000 anos, 2 garotas estão indo investigar algumas ruínas, e a garota chamada Rizélia escuta a recapitulação da missão onde o 18º pilotão precisa investigar as ruínas descobertas por um terremoto e localizar o ninho do vazio dentro delas. Regina lembra Rizélia que não podem ir muito longe porque ficaria difícil de voltar para a superfície. Rizélia lembra de que os vazios eram um tipo de criaturas que construíam seus ninhos nas profundezas das ruínas subterrâneas, e elas não poderiam permitir que aquelas criaturas ficassem descontroladas. Um pouco mais à frente encontraram estátuas que deveriam ser bens funerários enterrados com o falecido, percebendo que ali deveria ser o local onde enterraram algum rei do passado. Ao adentrarem um pouco mais na ruína, se depararam com uma grande porta. O detector mágico delas começa a apitar porque aparentemente a porta está selada com magia. Rizélia percebe que havia uma escrita antiga que precisava ser traduzida, então Regina decide dar uma volta nas ruínas enquanto isso. Mas na hora que Rizélia toca na porta, ela simplesmente se abre e acaba encontrando um salão tão cheio de magia que faz seu contador quebrar. A cena corta para o passado quando Leonis encontrou Rosélia. A mesma afirma que em 1000 anos irá reencarnar, e é o trabalho do Lorde Demônio encontrá-la. De volta no tempo atual do anime, o Lorde Demônio reencarnou com sucesso em um novo corpo, e ele acaba vendo Rizélia tentando salvá-lo de dentro de um tipo de cristal, até que Leonis quebra o cristal e a pressão faz a garota sair voando. Mas ao sair ele percebe que seu ritual falhou e acabou retomando a forma que tinha quando ainda era conhecido como Leonis, o grande herói, uma criança ao qual Rizélia criou empatia e decidiu cuidar dele. O único problema é que ele está com muita fome e desmaia por hipoglicemia. O garoto recebe um pouco de comida compartilhada por Rizélia. Os dois se apresentam, mas ela parece não reconhecê-lo como o antigo Rei Demônio, o que até deixa ele meio triste porque a reputação dele aparentemente está em decadência. Rizélia conta sobre os Voids a Leonis, que eram inimigos da humanidade há 64 anos, mas não sabiam o que eram ou o que queriam, apesar de acharem que são criaturas que vêm de outro mundo. Ela explica que ela e sua amiga foram às ruínas realizar uma investigação sobre esses Voids, que tinham surtos comuns em ruínas como aquela. Apesar disso, o garoto fica meio confuso, porque ele achou que haviam se passado 1000 anos, mas segundo Rizélia, o calendário atual deles é o calendário humano unificado, e estão no ano 64. Do nada uma explosão acontece, com Regina dizendo que estava em combate contra um Void, e o garoto fica apenas assistindo ela e Rizélia lutarem, porque o corpo atual dele era pequeno e não estava acostumado para lutar. Regina manda eles correrem para a saída, porque ela vai dar um jeito naquele Void, o que apenas deixa Leonis mais confuso, porque nada saiu como esperado desde que ele foi derrotado pelos humanos, mas apenas se deixa ser levado porque poderia conseguir informações daquela garota depois, enquanto ainda ocultava sua identidade como Rei Demônio. Durante a fuga eles acabam se deparando com outro Void, e Rizélia manda o garoto fugir, mas ele acha que precisará usar seu poder mesmo que ela descubra que ele é o Lorde Demônio. Porém, Rizélia o empurra antes de ser acertada pelo Void, morrendo para poder salvá-lo. O protagonista fica se perguntando como que aquela humana tentou proteger ele mesmo sabendo que não ia resistir ao ataque, e lembra de como algo parecido aconteceu no passado, quando ele ainda era o herói Leonis e se tornou subordinado da deusa Rosélia. Então Leonis com raiva começa a matar cada um dos Voids, porque ele já havia se apegado um pouco a Rizélia, e quando ele vê que os ossos
quantos daquelas criaturas conseguiram sobreviver à sua magia, percebe que seus poderes eram apenas um terço da força que ele tinha em seu auge ao estar naquele pequeno corpo. Leonis decide honrar a vida da garota, porque ela se arriscou para protegê-lo, e como até o momento ele não pode usar magia de cura, ele usa um tipo de magia de ressurreição. Risélia desperta aliviada quando vê que Leonis estava bem, e meio chocada porque ainda estava viva, mas acaba ficando tudo bem porque o protagonista diz que usou magia de cura, mas na verdade naquela atualidade as pessoas não podem usar poder mágico, e sim espadas sagradas, que era um tipo de poder que surgiu nos humanos para poderem lutarem contra os Voids, apesar da própria Risélia ainda não ter uma espada sagrada. No fim os dois e Regina conseguiram sair das ruínas, com Leonis dando uma desculpa que os Voids só foram embora ao invés de revelar que os matou com seus próprios poderes, e Risélia acredita que Leonis apenas foi sequestrado pelos Voids e tinha amnésia agora. Então as duas começam a levar o protagonista para a cidade, conhecida como o último bastião da humanidade, Sétimo Jardim do Assalto, o que impressiona Leonis porque o futuro é realmente bem diferente do que esperava. Temos então um corte para um flashback no terceiro Jardim do Assalto há 6 anos, durante uma batalha de pessoas contra Voids. Dentre as pessoas no abrigo estavam Risélia e Regina, mas a Risélia tenta acalmar sua empregada porque seu pai era quem estava liderando a batalha, assim como o resto da sua família. Do nada um ataque estremece todo o local e as duas garotas conversam bastante para tentarem se acalmar durante todo aquele caos. Elas prometem treinar juntas para se tornarem cavaleiras e assim lutarem contra os Voids, mas como os barulhos do lado de fora ficam piores, a Risélia fica desesperada porque queria lutar com sua família, que supostamente nunca perdeu uma batalha. Quando as portas do abrigo se abrem, a cidade inteira havia sido destruída, e milhares de usuários de espadas sagradas acabaram mortos naquela batalha, incluindo, obviamente, toda a família de Risélia, sobrando apenas Regina como pessoa próxima. Voltando para o presente, nosso protagonista estava entrando no sétimo Jardim do Assalto, explicando para Leonis que aquela era sua casa e o local ao qual ela protegia ao lado de outras pessoas. O protagonista fica impressionado porque aparentemente aquela cidade inteira era na verdade uma cidade flutuante que ficava se movendo pelos mares, e era a linha de frente na luta contra os Voids, bem como tinha o trabalho de encontrar outras pessoas espalhadas pelo mundo que sofreram nas mãos dos Voids, algo bem diferente da sua época. Quando Leonis é deixado sozinho para poder entrar na cidade, ele se esconde no banheiro e fica com raiva porque seus planos de erradicar a humanidade estava saindo totalmente diferente do imaginado. Então ele invoca 2 de seus subordinados, Shari e um lobo Black, que também estiveram dormindo por 1000 anos, e ficam chocados com a nova aparência do seu mestre. Leonis explica a situação sobre como o mundo mudou muito desde a sua época, e por isso precisavam investigar o poder dos humanos como preparação para reunir o exército do Rei dos Demônios novamente. Então os manda começarem investigando essa cidade. Enquanto isso, ele planejava se infiltrar no mundo humano para conseguir informações enquanto aproveitava daquele corpo pequeno que adquiriu. Depois dessa conversa, ele passa por um posto de controle de entrada da cidade e recebe um cartão de identidade, se reencontrando com Ricia, que explica que com isso ele poderia entrar na academia também. Os dois então vão dar a volta pela academia, com Ricia ainda explicando sobre a cidade que era bastante pacífica, mostrando os lugares para o protagonista não ficar tão perdido assim. Enquanto andavam, do nada Ricia sente uma dor na cabeça, mas diz para Leonis que não era nada demais, e comenta que precisava treinar para poder conseguir uma espada sagrada o mais rápido possível. Ainda enquanto andavam pela academia, um cara chamado Musel interrompe o caminho deles para começar a falar um monte de besteira, como todo figurante de começo de anime. Risélia até tenta ir embora, mas Musel obviamente não deixa e começa a perguntar sobre Leonis, zombando da cara do moleque e de Risélia porque ela não tinha poderes, mesmo sendo herdeira de uma grande família. Musel continua falando sobre ela se tornar parte da sua coleção de mulheres que eram como itens para ele, mas como ela recusa de novo, o cara ainda teve a audácia de puxar Risélia pelo cabelo. Na hora, Leonis já faz o cara cair de joelhos, ainda disfarçando seus poderes para ninguém descobrir o quão forte ele realmente é, o que faz o Musel sacar a espada dele. Mas na hora, uma outra garota chamada Elfine aparece falando que fazer isso é proibido, principalmente porque estavam no alojamento feminino e eles deveriam ir embora agora mesmo. Elfine conseguiu expulsar aquele povo irritante, mas o que deixou Leonis curioso era que a espada sagrada da garota era na verdade uma orbe que tinha várias funções diferentes, e com ela Elfine podia gravar vídeos e até tirou as medidas do protagonista em questão de segundos para poder fazer o uniforme dele. Elfine pede desculpas a Risélia porque não pôde ir com ela na missão, explicando que estava ocupada com alguns dados de reações de energia mágica normal no oceano, mas ainda não sabiam se eram Voids. Depois de toda essa conversa e Risélia quase desmaiar de novo no caminho, ela mostra o dormitório pro Leonis, que fica impressionado porque aquela casa na verdade tinha uma estrutura bem mais antiga do que o resto da cidade, mas a garota explica que pessoas de alto escalão poderiam viver em dormitórios mais tecnológicos. Leonis então vai tomar um banho ainda no dormitório da Risélia, e claro que ela se junta a ele para criar uma bela cena de fanservice pra gente, mas na realidade ela não se importava porque ele ainda era uma criança. Abre aspas, só na cabeça dela, fecha aspas, sigo.
Rizélia convida o protagonista para se juntar à equipe dela, mas diz que ele poderia entrar em qualquer equipe que quisesse, porque talvez não ficasse tão feliz assim na equipe dela, porque afinal, ela ainda não tem uma espada sagrada, mas ela e Regina ficariam felizes em ter ele como colega de equipe. No meio do banho, Rizélia quase desmaia novamente, e nesse momento os olhos dela mudam de cor e a marca na coxa dela aparece de novo, fazendo ela morder o pescoço do protagonista, mas ela nem entende o que estava fazendo, porque foi tudo por puro instinto, o que faz Leonis revelar que na verdade Rizélia estava morta e nem mesmo ele tinha capacidade de trazer as pessoas de volta à vida, o que significa que agora ela não era mais humana. Galera, o que será que vai acontecer com a Rizélia agora que ela descobriu que não é mais humana? Se quiserem a continuação desse anime, deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Bom, acabou, pessoal!